Então, muito boa noite. Vamos iniciar mais uma sessão do nosso ciclo, O Esplendor Caótico do Mundo, um ciclo de debates sobre política internacional no âmbito da PASC, Plataforma de Associações da Sociedade Civil. E este ciclo, por sua vez, está integrado num grupo de trabalho que é o grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais. Esta nova direção da PASC, que está a completar o seu primeiro ano de mandato, tem apostado fortemente nos grupos de trabalho. Há 3 grupos de trabalho ativos, para além deste, o grupo de trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social e o grupo de trabalho Transição Climática, Energética, Mar e Território. Neste grupo de trabalho, em particular neste ciclo de debates, que eu coordeno com a Paula Policarpo e com a Ana Sofia Lopes, o foco é de facto esse, as questões de política internacional. Já abordámos a questão, enfim, do Brasil, do Irão, da China, de Goa, da Índia. Temos percorrido o mundo, mas por razões óbvias, a questão da Ucrânia tem sido recorrente. Aliás, foi por aí que começámos, e ao longo esta é a 15ª sessão, portanto, ao longo deste ano e meio já, naturalmente, e por razões óbvias, de facto, a Ucrânia tem sido matéria de debate em várias sessões deste ciclo. Acontece uma vez mais hoje, até enfim, pela triste efeméride. A guerra, nesta fase mais visível, iniciou-se, como sabem, a 24 de fevereiro de 2022, portanto, completaram-se 2 anos, e a guerra continua, enfim, continua imparável, sem perspectivas de resolução, e é isso que iremos abordar hoje, fazer um balanço e falar dessas perspectivas, dessas eventuais perspectivas, e convidámos uma pessoa particularmente qualificada para conversar connosco, que é o José Milhazes. Aliás, não foi por acaso que também o convidámos numa sessão muito especial que ocorreu em novembro, uma sessão presencial em Fátima, no âmbito do Festival Tábula Rasa, que nós coordenamos e que se vai concretizar ainda este ano, em novembro deste ano, onde falámos também sobre a questão da Ucrânia, da guerra da Ucrânia, e hoje temos-lo connosco, José Milhazes. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, Boa noite. numa sessão online para, enfim, fazermos o ponto de situação desta guerra aparentemente interminável. Passo a palavra à Ana Sofia Lopes para apresentar o José Milhazes, enfim, e depois vamos iniciar então esta conversa. Boa noite, obrigada. Obrigada, Renata, obrigada, José Minhazes, pela sua presença novamente sempre connosco. Eu acho que o José Minhazes escusa de apresentações, todos o conhecem, e agora iria tornar-me muito, muito repetitiva. Concorda, José? Ana, Podemos sabe passar à que pergunta. eu aí não posso dizer que eu sou o mais conhecido deste mundo, não. São Não, já vocês, todos o conhecem. são vocês que têm que dizer se me conhecem ou não. Claro que sim, claro que sim. Eu Pode ser acho que que já o apresentámos tantas os vezes. nossos amigos brasileiros podem não me conhecer, por exemplo. Por exemplo. Difícil, José, mas pronto. É difícil, sim. Não, por acaso Mas, pronto, como diz aqui atrás, a principal é jornalista, é historiador e jornalista, como o apresentamos aqui no cartaz. Pronto, e comentador, e agora é comentador. E tem sido uma presença quase diária nas televisões portuguesas, pelo menos, e nas televisões portuguesas que emitem internacionalmente, e que nós achemos, eu e a Ana, que também no Brasil o conhecerão, porque tem sido importantíssimo para compreendermos esta guerra e o que se passa quase diariamente, cotidianamente, aqui através do olhar do José Milhazes, que também viveu ainda por cima na Rússia, e é um conhecedor desta região e do que está na gênese e por trás desta guerra, portanto. Não, e tem sido, permitam-me já agora que acrescente também,
tem sido uma voz muito corajosa, muito frontal. Hum, Eu penso que sem dúvida. a questão da Ucrânia, em Portugal é uma questão relativamente pacífica, apesar de, enfim, se estarem a verificar sinais, não apenas em Portugal, mas noutros países, obviamente que este prolongamento da guerra traz alguma erosão, inclusivamente na opinião pública, mas a posição de princípio parece-me inequívoca, de defesa da Ucrânia, da necessária defesa da Ucrânia, para todos os efeitos, independentemente das razões aduzidas, houve um país que foi invadido, que está a ser destruído há 2 anos, que é a Ucrânia. E eu penso que o José Milhaz, de uma forma muito frontal, muito corajosa, tem sido o grande porta-voz da causa da Ucrânia entre nós. Talvez. Sim. E isso convém sublinhar. E eu penso que isso é também pacificamente reconhecido por todos. Bom, Sobretudo para os vamos nossos às amigos, Claro, questões. então, para os Vamos às nossos amigos questões. A Ana deve brasileiros, ter José Milhazes, questões e eu fica também. esta nota. eu acho que nestes 2 anos podemos considerar a Ucrânia vencedora neste momento, porque apesar de todas as dificuldades, eu acho que vai concordar comigo, mantém-se, continua e está para lutar e até tem 3 desiderados para este 2024. Portanto, eu acho que isso muito importante, eles estão a resistir apesar das dificuldades, apesar dos Estados Unidos agora não quererem, portanto, não terem bloqueado a ajuda, não é? Mais pelos republicanos, por decisão dos republicanos. A Europa também não contribuiu com tudo o que deveria. E eles estão a passar um mau bocado neste momento. Estão numa situação muito complexa. Mas queria que fizesse então um balanço destes 2 anos, e o que acha também desta falta de ajuda, deste descuido novamente da Europa, desta falta de apoio dos Estados Unidos e ao que isto tudo poderá levar, apesar do tal de continuarem firmes e com objetivos muito firmes para este ano. Zé, talvez Sim, antes de começar, sim. Milhares, e já que a Ana lançou uma questão, a seguir a esta que a Ana lhe pediu, eu digo também já a primeira questão e assim talvez queira pensar nas duas, porque é um bocadinho na sequência do que a Ana disse. É que não é contrariamente, não é contrariando o que a Ana disse, pelo contrário, é verdade que a Ucrânia está a resistir e nesse sentido podemos dizer que é ganhadora, porque contra tudo e contra todos o David contra o Golias assim é, de facto, e ainda por cima numa conjuntura, como a Ana explicou, hostil e de erosão europeia e de bloqueio norte-americano, mas eu queria fazer uma pergunta concreta. Nós já tivemos aqui várias pessoas a falar sobre a guerra na Ucrânia, nomeadamente militares, e todos disseram, há relativamente, uns há mais tempo que outros, mas e não é de agora, não é porque o curso da guerra agora está a ser este e está a parecer-nos que eventualmente a Rússia está a ganhar por causa das dificuldades da Ucrânia e dos apoios que não tem, está a ganhar capacidade mas antes disso já nos diziam aqui a mim, à Ana e ao Renato, vários militares nos disseram aquilo que agora há 2 ou 3 dias o Major-General Arnaud Moreira afirmou ao Observador, que aliás esteve cá também há 2 semanas ou 3 semanas a falar connosco. Eu vou só citar. A guerra da Ucrânia vai sobrar para a Europa, do ponto de vista físico da confrontação, direto. Mas já tinha sido dito por outros militares aqui há quase um ano. E mais, afirma o Major-General Arnaud Moreira que a Europa falhou e desperdiçou o tempo de preparação para o inevitável. Portanto, quanto ao Major-General e a outros militares que aqui passaram, independentemente dos avanços da Ucrânia, a inevitabilidade da confrontação física na Europa com a Rússia vai ser uma das consequências desta guerra. Eu queria saber também, para além do pedido da Ana, também que comentasse a sua... Exato. Olha, durante estes 2 anos,
Nós, claro que agora estamos um bocado pessimistas, porque a Ucrânia está numa situação desesperada e confronta-se com uma irresponsabilidade total e absoluta dos Estados Unidos e com erros cometidos na Europa, como sublinharam já numerosos observadores. Nós, no início da guerra, comparávamos o confronto entre a Rússia e a Ucrânia como o confronto entre David e Golias. E era efetivamente, com uma pequena diferença. É que quando Golias caiu, David cortou-lhe a cabeça. E no caso da Rússia-Ucrânia, a Ucrânia não conseguiu, digamos, utilizar aquele impulso inicial para obrigar a Rússia a recuar e a abandonar alguns dos territórios ocupados, pelo menos. E aqui há um problema exatamente entre os vários problemas, o mais complexo é, sem dúvida, a política ocidental, não tanto em relação à Ucrânia quanto em relação à Rússia. Nós hoje vimos o chanceler alemão Olaf Scholz recusar-se a entregar aos ucranianos os famosos mísseis Taurus, que dizem ter um raio de ação de 500 km, 550, que seriam muito importantes para a Ucrânia atacar a retaguarda russa. E este é que é um dos grandes problemas, é que os dirigentes europeus prometem armamentos, mas depois põem-se a fazer contas. E ele diz, nós não podemos dar aos ucranianos armas para atacar o interior da Rússia, só a zona ocupada. Bem, isto primeiro é um absurdo, porque, digamos, se a Rússia bombardeia todo o território da Ucrânia, a Ucrânia não se pode defender se não atacar centros vitais dentro da própria Rússia. Ou seja, a Ucrânia fica de braços atados, que é o que está a acontecer agora. Sim. Depois, além disso, prometem e não dão, ou dão depois de fazer muitas contas e depois chega tudo atrasado. Há efetivamente um problema de dificuldade em mobilizar jovens e pessoal para as Forças Armadas da Ucrânia. E eu quero lembrar uma coisa em prol da Ucrânia, que é Putin não conseguiu nenhum objetivo dos que se propunha conseguir. Pelo contrário, saiu-lhe praticamente tudo, como se costuma dizer, o tiro pela culatra. Hoje é mais uma prova disso. A partir de hoje, a Suécia é um membro direito da NATO. Estimados, se alguém de vocês conhecer suecos ou finlandeses, vocês sabem que eles, antes desta guerra, nem sequer no pior dos pesadelos, pensariam que iriam fazer tão rapidamente parte da NATO, nem no futuro. Eu quero lembrar-me que a última guerra entre a Suécia com um país estrangeiro, que foi a Rússia, por acaso, foi há mais de 200 anos. Ou seja, a Suécia
teve neutra, a neutralidade sueca, foi de mais de 200 anos. A Finlândia também era daqueles países que parecia, digamos, era uma das pontes entre o chamado, no tempo da União Soviética, entre a União Soviética e os Estados Unidos. Não é por acaso que a Conferência de Helsinki, em 1975, é realizada em Helsinki. Uhum. E agora nós temos os finlandeses, uns fervorosos adeptos da NATO. A desmilitarização da Ucrânia não ocorreu. A Ucrânia, neste momento, tem dos exércitos mais bem treinados no mundo. O problema é a falta de munições. Nem é armamentos. E munições. São munições Certo. para os armamentos que fornecem. E isto aqui, claro que advém da política de defesa e segurança, ou melhor, da má política de defesa e segurança, que foi realizada pela União Europeia e a NATO desde o fim da União Soviética. Principalmente a União Europeia relaxou-se completamente. Pensou que nunca mais iria haver uma guerra no nosso continente depois da Segunda Guerra Mundial. E alguns dirigentes europeus, nomeadamente a antiga chanceler alemã Angela Merkel, estava perfeitamente convencida que o desenvolvimento das relações económicas, culturais e entre a Rússia e o chamado Ocidente, ou a Europa, estavam a aumentar de tal forma que era um sinal de que a Rússia era cada vez mais um país europeu com uma economia de mercado e que não estava interessada em conflitos. Isto levou também a uma sujeição perigosa da Alemanha e de outros países em relação aos combustíveis russos. E do ponto de vista militar, não obstante as vozes que diziam cuidado, eu devo dizer que dentro da Europa, da União Europeia, há duas Europas. Há a Europa que é vizinha da Rússia e que vive segundo o princípio de gato escaldado de água fria tem medo, que estavam-se a preparar para algo que não iria correr bem com a Rússia. Zé, desculpa interromper, nomeadamente alguns deles, e muitos norte-americanos, pela expansão da NATO, porque a Rússia foi silenciosamente observando a expansão da NATO. Bem, eu diria que não foi silenciosamente. Sim, mas... Mas aqui há uma coisa, em relação a essa expansão da NATO, eu quero lembrar que não é a NATO que se impõe à Finlândia ou à Suécia. Não, eu só estou a dizer é que... Exato. E depois, quando se fala em expansão da NATO, efetivamente, ela nunca constituiu uma ameaça militar à Rússia. Percepcionada por nós. O que eu digo é que, eventualmente, pela Rússia, isso não foi percepcionado da mesma forma. Repara uma coisa, em relação à Ucrânia, se não fosse a questão da NATO, era outra questão. E até a questão da NATO depois acabou até por não ser, digamos, a principal razão para justificar a invasão. Porque nós sabíamos que, se não existisse esta guerra, o mais provável era que a adesão
da Ucrânia se desse dentro de muitos, muitos anos ou ficasse em banho-maria. Que não seria acelerada pela invasão da Rússia. Aí é que está uma das derrotas de Putin. É que Putin acelerou o processo de alargamento da NATO e faz com que outros países queiram aderir à NATO. E isto aqui é fundamental sublinhar. Putin, é verdade, tem cerca de 20% do território da Ucrânia ocupado. Mas Putin não conseguiu, nem de longe, as metas económicas que queria alcançar dentro da própria Rússia. A modernização da Rússia não se operou. Neste momento, digamos, a Rússia continua a ser um gigante com pés de barro. Efetivamente, é verdade que 1/3 do seu orçamento, outros dizem que até mais, vai para a indústria militar. Uhum. Mas esse é o mesmo erro que foi cometido pela União Soviética. O que vai para a indústria militar morre dentro da indústria militar e não vai para a indústria civil como acontece no Ocidente. Ou seja, não há uma modernização do tecido económico civil. Nós vemos que, por exemplo, neste momento a Rússia não tem aviões de passageiros, praticamente. Está num esforço de guerra tal que aloca todos os seus recursos nesse Exatamente, esforço. exatamente. E não só, é que a Rússia estava e continua ainda bastante atrasada em relação aos chamados países desenvolvidos. Isto é importante assinalar, que Putin, quando chegou em 2000 ao poder e prometeu que em 15 anos ultrapassaria Portugal e Espanha, ele nem isso conseguiu. E já lá vão 24 anos. Mas nem isso faz com que o Putin esteja agora posto em causa nas próximas eleições, não Ora, é? Mas isso é outra conversa. Repara uma coisa, não. Quer dizer, não é posto em causa porque é segundo o princípio da velha canção. Ou estás quietinho ou levas no focinho. Exato, como se viu Quer dizer, agora com o Claro, como se viu agora com o Navalny. Navalny. Exato. Portanto, vai Como ser se ele de viu- certeza. não há democracia, ali não há democracia para ninguém. Exato. Ou então Sim. há a chamada democracia soberana, que eu nunca entendi. Eu nunca entendi adjetivos na democracia. Mas José Milhazes, permita-me só esta observação. Essa Claro. retrospectiva que fez parece-me perfeitamente verdadeira, factual. Enfim, a Europa, enfim, numa perspectiva de paz perpétua, como agora se diz, até recordando o filósofo alemão Kant, aliás, assinala os 300 anos do seu nascimento, em Olha, 2024. desculpa, em relação ao Kant, só à parte aqui. Diga, O diga. governador da região de Kaliningrado, antigo Kinsberg, Onde ele nasceu, acusou exatamente. o Kant de ser o culpado É da guerra verdade, entre a Rússia e a exatamente. Isso parece-me abusivo, mas enfim, isso Não, seria não, outra mas, conversa. foi, é factual, é. Isto é um Eu também facto, vi. eu não estou a Sim. brincar. Eu Sim, também sim. vi. Eu também vi. E a Primeira Guerra Mundial foi o Kant. Quer dizer, quando nós começamos a ver, peço desculpa só por este parênteses, quando nós vemos o presidente Putin vir acusar a Polónia de ter sido a provocadora da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, É uma inversão da história, completamente. não Mas é só da história. Isto é violação, sim, é uma violação grosseira das resoluções do Tribunal de Nuremberg. sim, mas em relação ao Kant, enfim, poderíamos dizer, aliás, citando o outro adágio popular, de boas intenções está o inferno cheio, não é? Mas o Kant era claramente uma pessoa bem intencionada e, enfim, tinha seguramente bons propósitos. Enfim, eu até, pela minha formação filosófica, estudei bem a obra dele.
Em todo o caso, eu gostaria de partilhar depois a palavra com o Rui Martins, que é o vice-presidente da direção da PASC, e que, aliás, numa iniciativa com o patrocínio da PASC, esteve já na Ucrânia, na fronteira da Ucrânia, logo no início, numa missão de ajuda expressa Como a ao Ana povo, Lopes, ao aqui povo ucraniano, presente. e a Ana também. A Ana também. Mais Gostaria que uma Eu também, vez. tive 3 vezes. Mais que uma gostaria, vez. gostaria também depois de ouvir o Cídio Lopes de Almeida, que fala aqui do Brasil, Mas, até para perceber mas para perceber a percepção que há no Brasil sobre a guerra da Ucrânia, mas gostaria, José Milhazes, enfim, nós já falámos do passado mais remoto, do passado mais recente, e esse parece-me inquestionável. Pronto, como eu estava a dizer, a Europa deixou-se adormecer numa perspectiva de paz perpétua, não sentiu essa ameaça, tudo isso é verdade. Mas agora, enfim, é essa a minha pergunta e o meu repto, e olhando era a minha também. Era a minha também. para o ponto onde estamos. Obviamente que há questões de fornecimento de armamento e de munições, Munições. como o José Milhazes frisou e bem, sendo que nos Estados Unidos também é preciso ter a consciência, a oposição não vem apenas do Partido Republicano, também do Partido Democrático, é preciso ter Exato. essa noção. Isso em Portugal não é muito noticiado, mas enfim, eu procuro seguir os próprios média americanos e percebo isso claramente. E em parte aqui entre nós isso também se percebe, quer dizer, nós estamos perante uma guerra que parece interminável. Nós estamos há um ano e meio, numa situação em que não avança nem recua. Ou seja, mais do que eventualmente questões de armamento ou de munições, isso aliás tem sido também noticiado, o grande problema da Ucrânia é a questão dos meios humanos. E isso compreende-se, não é? Olhando para um país e olhando para o outro. Aliás, eu compreendo também perfeitamente que os portugueses instintivamente estejam do lado da Ucrânia, porque no nosso passado histórico, de alguma forma, nós tivemos Não há outra países, hipótese não países estar do muito lado da Ucrânia, maiores não é? ao nosso lado, como desde logo a Espanha, não é? E conquistamos a nossa independência. A Ucrânia luta justamente pela sua independência, pela sua integridade territorial. E não só, Renato, porque também representa os valores em que nós Ocidentais, acreditamos, em que claro. fundamos Claramente sim. as nossas democracias. E, Não portanto, estou para isso em causa, mas desde logo, aliás, o essa, Zelensky usa muito esse argumento, que está a essa, lutar em nome de nós todos. A Presidente da Comissão Europeia, ainda ontem, sim, mas eu não disse estou para isso em exatamente causa. isso. Que Não estou para isso, agradeceu ao aliás, Zelensky e ao povo Mas, ucraniano por estar a lutar por eu não estou todos. para isso em causa. mas são palavras que depois não se transformam em atos, que é terrível, Sim, não é? aliás, eu acho que o caso Falta o conflito entre eles a Ucrânia e a até aqui Rússia deram um terço do que prometeram, que é dramático. é daqueles casos paradigmáticos em Europa. que eu diria que é fácil tomar posição, neste caso em favor da Ucrânia, porque claramente é um país mais pequeno, que foi barbaramente invadido e destruído Mas não só, por um porque, país de facto, gigante. E um sendo país que, gigante que é um país que não é um país democrático, é um país, sim, como mas disseram, Autocrata, que não tem a ver com os nossos deixasse princípios. acabar a Portanto, é óbvio pergunta, que... talvez Sim. percebesse o meu ponto. Mas é que ainda nem me respondeu a mim, ao José Milhazes. Sim, mas a questão é que no início da guerra falava-se muito do colapso do próprio regime russo. Aliás, Mas isso isso foi não um mantra, aconteceu, nem está a Professor, acontecer. um mantra mediático que aparentemente, aliás, não aconteceu, isso aliás, não aconteceu de facto e Nem não vai parece, acontecer, Nem nem e vai não parece que acontecer. esteja a acontecer. Ou seja, Não sei se o realisticamente, senhor Deixem tem o um José ataque. falar, deixem o José falar. esta é a minha pergunta, José Milhazes, esta é a minha pergunta. Portanto, apostar no colapso do regime russo, enfim, Não, passado já todo este percebemos tempo, que não. não parece expectável. Não. Ou seja, Deixem o José, deixem o Aqui há um José. problema. não chegamos a um ponto, José, só terminar a Sim. minha pergunta, Sim. nós estamos a chegar a um ponto em que eu diria que a solução terá que passar, mas obviamente terá que ser a Ucrânia a assumir essa posição, não pode ser imposta de fora. A Ucrânia, por um lado, e eu acho que isso também é negociável, a Ucrânia tem que entrar na NATO, porque a Rússia não se pode ficar a rir no final desta história. A Ucrânia tem que entrar na NATO, mas ao mesmo tempo tem que aceitar que parte do seu território não é, pelo menos imediatamente, recuperável.
Eu antes disso, olha, antes Não, disso, deixem o José, quero por que me favor. responda àquilo que eu Deixem perguntei. o José. Se isto é o... Senão o José perde o raciocínio, por favor, José. aqui há uma coisa que é muito importante nesta questão das sanções. As sanções, para darem resultado, têm que ser sanções bem pensadas, a longo prazo e depois de analisar atentamente se essas sanções vão funcionar ou não. As sanções do Ocidente são um autêntico queijo suíço. Aquilo está cheio de buracos por tudo que é lugar. Uma das coisas que se devia pensar logo, por exemplo, vocês devem saber que a União Europeia ainda compra gás e petróleo à Rússia. Certo. Primeiro. Ainda hoje, eu li notícias, leio-as todos os dias, de como aparelhos de alta precisão alemães e de outros países da União Europeia continuam a chegar à Rússia para fazer ou para equipar armamentos modernos. E isto aqui, eu não estou a falar estou a falar, por exemplo, da Alemanha, da Siemens, não estou a falar de uma empresa mafiosa. E o que então que acontece? Essas sanções, e aí deveria ter sido logo previsto que haveria países que se iriam utilizar desta situação para comprar combustível mais barato à Rússia. Só o ano passado, a China poupou 9 mil milhões de dólares ao comprar petróleo russo. E a Índia, o Paquistão, a Índia, Paquistão, etc. Ou seja, aquele que seria a mais impactante das sanções não resultou. Não resultou, falhou. Depois disso, aí, anda-se a tentar aprovar sanções para impedir a violação das sanções anteriores. Mas as coisas continuam a funcionar mal. Por exemplo, o Brasil, devido à política externa que tem o Sr. Lula, que eu acho completamente vergonhosa, peço desculpa aos brasileiros que aqui estão, mas é a minha opinião, em relação à Ucrânia, fiquei muito triste, mas o Brasil compra, e em quantidades industriais, gasolina à Rússia. E com isso não se pode fazer nada, porque o Brasil é um Estado soberano. Claro. Quer dizer, os Estados Unidos podem fazer pressão, ou sobre a China até. Mas os chineses fazem de conta que não ouvem. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas, ó Zé, então, Sim. constatando que esse é o estado da arte, isso é o esplendor caótico do mundo, ou seja, em que esse é o estado atual e que há uma deficiência ou que é um insucesso total estas sanções. Continuando a questão do Renato. Peço só desculpa. Repara uma coisa. Estas sanções não são inúteis. Mas não resultam com a eficácia que se esperava e a rapidez que se esperava. Mas poderão resultar para o ano ou dentro de 2 anos. Zé, mas vamos José Milhazes, mas é assim, o povo ucraniano, os jovens que estão a combater, e com a escassez de meios humanos, porque também os há, como já vimos, e de armamento, não me parece, será um massacre total pensarmos que esta guerra se prolongará
por mais 2 anos. Porque isso será, Impossível, porque isso não aguentarão será tanto um só se massacre mudarem. total até o último jovem de combate Oh, morrer. estimado, Voltamos à pergunta do Este, Renato. este, este, este problema de, José, este problema da abdica ter sido também agora ocupado faz com que eles consigam avançar muito mais. Avdiivka é um pedaço pequenino de território. Zé, está bem. Eles estão a avançar, mas avançar o que significa avançar 10 quilómetros num dia. Zé Milhazes, não é Mas isso. é um ponto de Exato. maior Sim, do ponto de vista moral, vocês têm razão. E do ponto de vista militar, factual, também somos capazes de ter, Zé Milhazes. do ponto de Não? vista militar, do ponto de vista militar, a Ucrânia, tendo em conta o apoio que tem recebido, está a fazer milagres. É isso Certo, mesmo, é o mas que eu não acho. está. E agora vamos só mais um exemplo interessante. Vocês estão a ver que a Ucrânia tem uma máquina de indústria militar cada vez maior. Vejam o que é que se está a passar no Mar Negro. Uhum. No Mar Negro, a Ucrânia tem feito a vida negra à Rússia. 1/3 da armada do Mar Negro russa está no fundo. 30%, sim. Isto Da frota porquê? naval. Isto porquê? Porque os ucranianos estão a modernizar mísseis que conseguem fazer grandes estragos. Vejam, por exemplo, Mas ao mesmo tempo, Zé, temos a E vão população da também apostar Ucrânia. e vão também apostar, ai, desculpe, Paulo. Peraí, E vão também apostar numa guerra mais eletrónica, não é? Eles Sim, têm esse objetivo. exato, mas temos exato. 15 milhões de Ou mais. deslocados e quase 1 milhão de crianças com necessidades extremas. Mas repara uma coisa: se você quer resolver a guerra rapidamente, só tem 2 vias. É aí que vamos chegar. Você enche a Ucrânia de armas e os Certo? ucranianos tratam da saúde, travam os russos. Uhum. Eu não estou a falar que vão chegar a Moscou, os ucranianos. Não, esqueçam. Mas Sim. travar. Afastam-nos, conseguem defender-se. Exato. É travar. Recuperam as Recuperam fronteiras. Calma, não. Tenham calma. Recuperar as fronteiras exigem, então aí vocês não pensem em meses. São anos. Certo. Para conseguir recuperar todo o território que a Ucrânia perdeu. Ou qual é a outra alternativa? Neste momento, olha, repara uma coisa. É darem, se calhar, território. Ou a Ucrânia recebe o material bélico necessário que lhe irá permitir, e entre outras coisas, poupar vidas humanas de soldados. Toda a gente sabe que por cada dia de atraso de munições morrem muitos mais soldados ucranianos do que poderiam morrer. Isto é um facto. Isso foi dito ontem, na conferência de imprensa do Zelensky. Exato. Eu não estou a descobrir o Brasil. Certo, foi dito, foi afirmado. Agora repara uma coisa. A alternativa a isto é aceitar conversações com Moscovo. Uhum. E nessas conversações a Ucrânia vai ser humilhada, pura e simplesmente. É que aqui há uma coisa muito importante. Há só uma possibilidade da Rússia perder a guerra. Uma, que é começarem a haver levantamentos internos e movimentos internos de protesto que obriguem Putin a cair ou a travar a guerra, porque se não acontecer, digamos, esta implosão dentro da Rússia, a guerra vai demorar ainda muito tempo. Mas acha isso possível, José? Acha isso possível? Olha, repara uma coisa, nestas coisas... Eles ficam assustados. Se ele mata... Se morre... Reparem uma coisa. Navalny destas
Eles têm medo, estão assustados, É, é possível, não vão. é muito remota, essa possibilidade repara é uma quase coisa. impossível atualmente. Olha, Isso não é acontecer. quase impossível. Aí é que está o grande problema. É que nós, quando estamos a analisar, digamos, este tipo de acontecimentos, nós estamos a analisar como se tudo tivesse uma lógica e tivesse linhas definidas. E nestes acontecimentos, por exemplo, quem é que previu o levantamento do Prigozhin o ano passado? Se Prigozhin tem continuado até Moscou, Putin caía. Mas não caiu, pronto. Mas não caiu. Mas, cá tem, você teve uma circunstância... É verdade, inusitada e inesperada. Ou seja, ele Exatamente. consegue sempre Mas- assassinar quem Mas quer. vamos continuar o raciocínio na hipótese que é mais provável de não Sim. conseguir, de não se conseguir travar o Putin Sim. internamente por movimentos internos. E no cenário de ou o alternativo àquilo que o José Milhazes estava a dizer, que é darmos as condições ótimas ou pelo menos suficientes à Ucrânia para recuperar parte dos seus territórios ou até repor as fronteiras, isso é uma coisa e demora tempo. Ou a alternativa não será, como o Renato disse, tempo também de ter um lado B ou trabalhar em dois cenários e pensarmos numa paz, não digo perfeita como o Kant, mas na paz imperfeita. Porque obviamente que envolvendo a Ucrânia, não é os outros a Sim. negociar pela Sim, Ucrânia. até porque isso, só para É uma paz reforçar a questão. imperfeita, porque Isso ela não nunca será seria, perfeita, obviamente, não que a é? questão da vitória e da derrota tem a ver com as expectativas. Como o José Exato. Milhazes começou por recordar e bem, a Rússia, no início, apostou claramente no colapso do regime ucraniano. Eles queriam tomar Exato. Kiev. Queriam tomar Kiev. Exato. Portanto, é bom não esquecer isso. Exatamente. Mas a questão é que nós estamos há mais de um ano. Há 10 anos. Não, mas estou a falar no tempo mais recente. Com Certo. fronteiras, pronto, com a ocupação de um território, em que há pequenos avanços para um lado, pequenos recuos para o outro, mas que não são muito significativos. Uhum. Também acho que apostar na cara do regime de Putin parece uma miragem cada vez maior, se bem que Mas é uma possibilidade. Mas sim, aliás, os regimes que não caem por aviso exato. prévio. Há um dia que caem. Exatamente, Todos. são inesperados, É. quase sempre de uma forma inesperada, mas enfim, não é previsível. Exato. E a questão é, reconhecendo que a Rússia não cumpriu, como o José Milhazes salientou e bem, não cumpriu os seus objetivos iniciais, a questão é que a Rússia está a ocupar um território, não parece abrir mão dele, Pois. e eu acho que a única solução para uma paz, que será sempre uma paz imperfeita, como disse a Paula, é, Exato. por um lado, salvaguardar. Atenção, o Viriato Sorumelho Marques, num artigo que escreveu, não sei se o Zé Milhazes leu, no Diário de Notícias, também fala da paz imperfeita. Não sou só eu, há muita gente que fala de uma Não, paz eu acho que imperfeita. nós temos, só para terminar a minha questão, Sim, sim. peço desculpa. Eu acho que, obviamente, que aqui o ponto de honra, o ponto primeiro e último, o alfa e o ômega, é defender a Ucrânia o mais possível. E, portanto, essa situação de humilhar a Ucrânia no plano pessoal está completamente fora da equação. Envolver as grandes potências, naturalmente a própria China, que ainda terá algum ascendente sobre a Rússia. E como eu estava a dizer há pouco, eu acho que a Ucrânia, o que resta dela, que apesar de tudo são mais de 2/3, tem que entrar para a NATO. Isso é um ponto de honra, e até para a Rússia não reclamar uma vitória. Mas ainda, enfim, com mediação da ONU, têm surgido cenários de situações intermédias, ou seja, não reconhecendo formalmente a ocupação russa, reconhecer também que a Ucrânia previsivelmente não vai conseguir recuperar esse território no futuro mais imediato. Estimados, essa é outra grande questão. Toda a gente fala em paz. O professor Viriato, o Miguel Sousa Tavares, etc., falam em paz. Só que ninguém diz
diz, o Putin quer conversações e diz que quer paz. E eu pergunto, estimados, o Putin alguma vez disse que paz é que ele quer? Não. Vocês ouviram o que o Medvedev disse? Não, mas José Milhazes, o que nós estamos a dizer é que ela seria negociada, os seus termos seriam negociados. Espera aí. É que repara uma coisa, negociáveis como? A Rússia já diz que são seu território, Claro. 4 regiões da Ucrânia e a Crimeia 5. Uhum. Ou seja, este será o programa mínimo para Putin numas conversações. Menos seria perder e os russos começarem a pensar porque é que morreram tantas pessoas, se gastou tanto dinheiro Para nada. para Não se nada. ganha, claro. Reparem uma coisa, os territórios que a Rússia vai ocupar são territórios que estão completamente destruídos. Vão exigir milhares de milhões de investimentos. Uhum. E onde é que o Putin vai buscar esse dinheiro? Vai tirar às regiões russas? E se o pessoal lá começa a fazer barulho? É que nós aqui, por exemplo, o Lula da Silva também fala da paz. Mas é que paz? Isto é que é fundamental. Pronto, mas E nós, se cedermos, por exemplo, a Ucrânia não entra na NATO se não tiver ocupado todo o território que é seu. Caso contrário, basta uma mínima provocação russa para que a NATO vá intervir, porque a Ucrânia faz parte da NATO. A não ser que a NATO reveja os seus planos ou reveja a sua carta e tire de lá o artigo 5º ou o sim. adapte. Porque isto é outra questão. Mas atenção, o Renato quer só dizer uma coisa aos dois, ao Renato e ao José Milhazes. Um país para aderir à NATO não pode estar em guerra. Pronto. Portanto, esse cenário da adesão à NATO parece-me que é na balança do deve. Não, peço desculpa, isso seria no âmbito de um acordo, porque não ou é seja, possível a Ucrânia, um país em guerra aderir à NATO. claro, mas eu não estava a Não considerar estamos esse cenário. automaticamente todos em guerra, ok? Estava a equacionar Não. um cenário, só para esclarecer, estava a equacionar um cenário em que a Ucrânia reconhecia a contragosto, necessariamente, reconhecia a perda de parte do seu território Sim. e A contrapartida. a contrapartida, apesar de tudo, são mais de 2/3 do seu território atual, seria a entrada na NATO. Não. Putin jamais vai admitir isso. Isso seria uma grande derrota para Putin. E com certeza a Ucrânia também não quererá. Com a pressão da China. A China. Mas já me acho, só é possível. Peço desculpa. A China aqui é um falso parceiro do mundo ocidental. A China, neste momento, fornece equipamentos, fornece muita da maquinaria que a Rússia utiliza para fazer armamentos, são fornecidos diretamente pela China. Portanto, também poderão ajudar, imaginemos que, José, imaginemos que, por exemplo, aqueles terrenos, as 4 regiões ou as 5 que a Rússia já diz que já tem, estão completamente destruídas, ele pode receber perfeitamente dinheiro desses mesmos países para reconstruir. Pode ter aliados fundamentais, já pode ter na cabeça isso. Sim, fala-se da Coreia do Norte também. Pode, exatamente. Claro, a Coreia do Norte pode dar muito, pode dar mão de obra quase barata. Não dá, a Coreia do Norte não dá tecnologia para... Ele já tem planeado qualquer coisa, de certeza. Tem planeado. Mas repara uma coisa, nós aqui estamos sempre numa situação que é uma situação semelhante à que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, que aparece uma oportunidade única do Ocidente investir num plano Marshall para a Ucrânia e ir disputar com a outra parte que vai ser ocupada pela Rússia.
Lembram-se que havia duas Alemanhas? Isto pode acontecer. Pode. E eu aqui não quero ter dúvidas, porque a parte ocidental da Ucrânia vai ser muito mais rica, muito mais próspera, as pessoas vão viver muito melhor do que as pessoas que vão ficar na Rússia. Certo. Mas, Mas José agora... Matos, então já estamos a admitir esse cenário, é isso? Não, eu estou a admitir. Olha, todos os cenários são possíveis. Repara uma coisa. A Rússia consegue essas 5 partes. A semana seguinte começa a exigir do Ocidente que a NATO reduza o seu território até 1991. E como é que a NATO vai reagir? É porque aqui há uma coisa. Há uma frase, alguém disse que um país com bombas atómicas nunca perde uma guerra convencional. Mas não está certo. Os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, perderam praticamente todas as guerras em que participaram. E a Rússia também perdeu algumas, portanto... Perdeu algumas. Não, mas isto eu quero chegar a outro raciocínio. Os Estados Unidos não empregaram bombas atómicas para, digamos, salvar a sua face nessas terras. Compreendem? E a Rússia? E a Rússia vai utilizar bombas atómicas ou não vai? Convencionais e onde? E como é que vai... O problema aqui, porque é que, por exemplo, o Scholz e muitos outros dirigentes ocidentais receiam fornecer determinado tipo de equipamentos à Ucrânia? Porque têm medo que a retaliação russa possa ir até ao nuclear. Ou que alastre à Europa, considerando a Rússia que esse armamento foi lá está, promovido pela Europa e, portanto, entender que está em guerra não com a Ucrânia só, mas com os países que... Sim, mas isso aí já está na propaganda e estamos muito próximos desse cenário, de haver um confronto direto entre a Rússia e a NATO. Bom, então vamos voltar à minha pergunta inicial, que era a afirmação do general Arnaud Moreira, que a guerra da Ucrânia vai sobrar para a Europa do ponto de vista físico de confrontação. Mas isso aí é um dos cenários que se colocam. Por exemplo, hoje... Queremos evitar a todo custo, nós, Europa, também, não é? Mas espera aí. Hoje começou-se a falar o primeiro-ministro da Eslováquia, que é outro animal como o Orbán. Sim, eu vi. Ele veio dizer uma coisa muito interessante. Ele disse que ouviu dirigentes de países da NATO dizerem que estão dispostos a assinar acordos bilaterais com a Ucrânia para o envio de tropas. Sabem o que é? Traduzindo isto para linguagem russa, significa: não há acordos bilaterais, são países da NATO. E esses países podem ser alvo de retaliação. E retaliando, a NATO tem que responder não com acordos bilaterais, mas com a Carta da NATO. Exatamente. O problema aqui é o seguinte: nós estamos numa situação que é, se fizermos cedências à Rússia, a Rússia não vai parar. E vamos ver, porque há essa tentação. Isto faz-me lembrar os acordos de Munique antes da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, eu sei que há dirigentes ocidentais que estão dispostos a vender a Ucrânia por tusto e meio. Eu aí não tenho grandes ilusões. Só que podem cair no mesmo erro que caíram com Hitler. E é
começarem a ceder e os russos ganharem-lhe o gosto. Vão por aí fora. José Milhazes, então, do seu ponto de vista, como estudioso destas áreas, experiente neste território e historiador também, qual é a saída, mas realisticamente, não são as condições ideais, porque essas, com o que sabe, com o que vê, com o que percepciona e o que de alguma forma pode antever daquilo que há no mundo como está, com a erosão com os problemas que vêm provavelmente dos Estados Unidos, com de facto as preocupações e o empobrecimento da Europa que é diário, e tem também a ver com a guerra, o cansaço da Europa não é dos dirigentes só, porque muitos dos países da Europa também vão ter eleições agora, proximamente, e as pessoas estão focadas em pagar as suas contas mensais, que uma grande percentagem dos europeus, não é dos portugueses, porque os portugueses é mais de metade, mas dos europeus não conseguem pagar contas, e, portanto, a prioridade da questão da guerra começa também, ao contrário do início, vai perdendo força. Portanto, na sua perspectiva, o que é que vai acontecer? Ou armam a Ucrânia devidamente, ou então nós vamos ter grandes sarilhos. Exatamente, a Europa. Porque se a Ucrânia cai, ou se sai humilhada desta guerra, por exemplo, é obrigada pelos países ocidentais a assinar um acordo com a qual não está de acordo, isto não era a primeira vez que acontecia, como eu já disse, antes da Segunda Guerra Mundial, isso foi prática. E nós vamos nos ver numa situação que é a Rússia pretender mais. Exatamente. Continuar com uma política expansionista. Por isso, nós, neste momento, só temos uma saída. É, o mais rápido possível, comprar munições em todos os lugares do mundo e mais alguns onde possam comprar. Por exemplo, hoje um jornal alemão dizia que há contactos com a Índia, secretos, para a Índia fornecer munições à Ucrânia. Isto aqui, agora que se torna público, é mais complicado, porque a Índia não quer perder as boas relações que tem com Moscou. Exato. Mas a Europa tem que acordar para a sua política de defesa e segurança. Se o Trump mandar às malvas a NATO e a Europa, então aí nós teremos anos muito difíceis, mas que teremos que nos concentrar na nossa defesa e segurança, bem como no rearmamento da Ucrânia. José, acha que os Estados Unidos poderão voltar atrás e fornecer? Olha, eu acho que sim. Reparem uma coisa, os Estados Unidos, eu acho até que Trump é uma caixinha de surpresas. Pelo estilo pessoal dele, eu não estou a imaginar Trump a sentar-se com Putin à mesa e aceitar tudo o que o Putin quiser. O Trump pode chegar lá e dizer, tem calminha. Porque fica metida em jogo a grandeza dos Estados Unidos. Exatamente. Quer dizer, e se os Estados Unidos pretendem a ser a hegemonia, ter uma certa hegemonia Exatamente. no mundo, quer dizer, não é cedendo à Rússia. Claro que pode haver a tentação. Aquilo que eu já disse. Nas costas da Ucrânia assinarem um acordo e obrigarem a Ucrânia a engolir a pílula amarga. Mas eu acho que Trump vai ser obrigado, para manter respeito no campo internacional,
a mostrar uma posição forte. Caso contrário, a política dele, anti-China, que ele já proclamou, como é que ela vai realizar? Exatamente. Isto aqui, Justíssimo. isto aqui, reparem uma coisa, é que isto aqui é muito complicado. Eu sei, eu entendo. É por isso que eu não digo a ninguém qual é a fórmula da paz. A fórmula da paz, como eu já lhes disse, e volto a insistir, pode depender, por exemplo, vamos supor que estes problemas na Ucrânia vão provocar uma crise política interna na Ucrânia e militar. É um cenário real. Sim, já parece haver alguns indícios de tal. Exato. Depois já há uma coisa. No mês de maio termina o mandato de Zelensky. Sim. E há forças dentro da Ucrânia que dizem que ele tem que se ir embora. Porque na Constituição não é proibido fazer eleições presidenciais durante a guerra. Embora isso seja uma loucura. Mas é uma loucura, impossível ali, É uma loucura. Mas pronto. Mas dizem que a Constituição prevê é que o Presidente entregue o poder ao chefe do Parlamento. E se as coisas estiverem a correr mal aos militares e aos generais de Zelensky, a situação interna na Ucrânia pode tornar-se extremamente complicada. Então aí nós damos um passo para uma derrota da Ucrânia em grande escala, em que a Ucrânia pode perder metade do território, em que o Rio Dnepr vai ser a fronteira entre as duas Ucrânias. Eu não e com consequências gravíssimas para a Europa, consequências gravíssimas. Claro. José Milhaz, e o facto também de ontem na conferência de imprensa do Zelensky ter havido a confirmação daquela cimeira que ele chama da paz, não é? Sim. Que é em maio, não é? Acho que está marcada precisamente para maio. É para maio, mas pode ser antecipada. Mas queria que seja assim. Como é que percepciona, como é que lê essa... Olha, eu com grande ceticismo pelo seguinte, sem a Rússia, aquela conferência não vale 2 tostões. Sem a China, de pouco vale. Sem países como a Índia, o Brasil e outros, se não participarem nessas conversações, nessa conferência de paz, essa conferência de paz não vai levar a lado nenhum. Porque uma conferência de paz tem que ter lá dentro representantes das duas partes. Certo. Agora, se essa conferência de paz for feita segundo o programa de paz de Zelensky, os russos não metem lá os calcanhares. Portanto, temos aqui duas posições inconciliáveis se estivermos a falar de uma negociação das partes. Sim. Que é, por um lado, os russos não abdicam dos 5 territórios que anexaram que anexaram no próprio parlamentarmente e formalmente, não anexaram formalmente e dentro dos trâmites que eles consideram ser os trâmites legais e para eles estes 5 territórios fazem parte da Rússia. O Parlamento russo assim o decretou, não é? O deliberou. Por outro lado, e portanto não cedem, por outro lado temos os termos da paz da Ucrânia que também não são negociáveis, diz o José Milhaz, e também me parece que... Portanto, tem que haver aqui... E que prevê, entre outras coisas, a retirada das tropas russas de todos os territórios ocupados. Sendo inconciliáveis estas duas posições, Mas como mediadores, qualquer solução diplomática tem que passar por salvar a face, tanto quanto é possível, de ambas as partes e de ambas as partes reclamarem vitória. Obviamente nós sabemos que será contraditória.
Mas com a cedência de algo. Mas Claro, com que a é completamente cedência de contraditório. algo. Porque senão nunca Mas a Ucrânia chegaremos. nunca vai ceder terreno, Claro, claro que portanto. sim, claro que sim. Muito, Pronto. mas já agora, já que falámos aqui do Brasil, enfim, e não querendo responsabilizar o Cídio Lopes de Almeida, é o cidadão brasileiro, mas não representa aqui o Brasil. Por amor de Deus, Claro que eu sim. só lhe quero contar uma pequena história, estimado amigo brasileiro. Vou-lhe contar já, que é para a gente se rir um bocado. Vocês têm aí no Brasil uma televisão que é Bandeirantes, que transmitem notícias 24 horas. E então eles andaram muito tempo a, a pedirem-me para eu lhes dar uma entrevista sobre a Ucrânia. E eu disse, vai ser em direto? Vai, em direto, tudo muito bem. E eu fui dar a entrevista. Falámos da Ucrânia, não sei quantos. E o pivô, tentando puxar a brasa à sardinha dele, diz-me ele, doutor Milhazes, mas você não acha que por trás disto tudo estão os Estados Unidos? E eu disse ao pivô, olha, estimado irmão brasileiro, há uma coisa que eu lhe vou revelar agora, é que todos os males na minha vida se devem aos brasileiros e ao Brasil. E a entrevista acabou ali. Compreende? É que, reparem uma coisa, aqui há uma coisa. Nós, quando estamos a analisar este conflito, nós temos que ter muito cuidado quando fazemos determinadas afirmações. Eu julguei, e agora vou dar a palavra ao meu irmão brasileiro, eu estava convencido que a diplomacia brasileira fosse mais séria. E neste caso desiludiu-me completamente. Mas não sei. Muito bem, Cídio. Obviamente, isto também tem a ver com a proximidade, não é? Lá, como o José Milhazes há pouco recordou, e bem, obviamente que a Europa de leste mais próxima da Rússia, até pela experiência da União Soviética, essa tem uma percepção mais aguda do perigo do que é a Rússia atualmente. Também é mais natural que a Europa ocidental, mais longe da Rússia, tivesse relaxado mais. Eu diria que, aliás, eu tive essa experiência, até que eu coordenei um evento ainda em 2023 sobre a percepção da guerra da Ucrânia nos países da CPLP. E claramente que nos países africanos, no Brasil, mesmo em Timor-Leste, e Timor-Leste, até, apesar de tudo, tem uma sensibilidade especial, porque eles fazem a comparação, não é? Pois, Timor está para a Ucrânia, como a Rússia está para a Indonésia, não é? Foi um país também invadido e tem essa sensibilidade. Sim. Mas eu, enfim, sem justificar, também não é o meu papel, eu consigo perceber, pelo menos em parte, que para os africanos, para os brasileiros, latino-americanos, isto é uma questão, isto é uma guerra entre europeus, não é? Os europeus que se entendam. Lá É longe, um pouco essa percepção. Mas enfim, Cídio, como é que se vê a guerra da Ucrânia e do Brasil? Cídio está sem som. Está sem som. Oi, voltou? Força. Voltou. Queria dizer ao seu professor José Milanês que Caim e Abel eram irmãos. E José e os seus irmãos também eram irmãos. Então, nem sempre a irmandade funciona bem. A gente pode brigar entre irmãos. As guerras civis normalmente são muito mais cruéis do que as guerras normais. Sim, a Guerra Espanhola, por exemplo, aqui que me vem à mente. Exato. Mas aqui no Brasil é difícil falar muita coisa porque é amplo o país. Mas na minha apreciação, eu me coloco numa perspectiva de observação deste fenômeno que difere um pouco das apreciações que vocês apresentaram aqui. Essa apreciação não é do Brasil. Ela certamente tem duas aqui no Brasil. E esta minha é de um grupo específico de professores,
que lidamos ou tentamos lidar com esses temas a partir da nossa profissão. Então, não é uma questão amadora para nós. Ainda que dentro dos profissionais acadêmicos também haverá uma variação, é impossível haver uma coisa só. A minha apreciação de imediato eu acho muito estranho vocês falarem da guerra da Ucrânia como se fosse uma questão de vocês, portugueses. Porque, na minha apreciação, esta é uma guerra dos Estados Unidos com o seu parceiro, a Inglaterra, num processo de disputa e de expansão do capitalismo e de soluções de demandas internas ao capitalismo. Então, essa é uma apreciação genérica. Aí, antes de avançar nisso, uma questão, professor, que me vem à mente é que, deste grupo de intelectuais que eu me formei, eu sou formado tanto em filosofia quanto em teologia, e católica de esquerda, chamada Teologia da Libertação, e eu tenho um pouco de informação, não só aqui do Brasil, nesse setor, quanto da América Latina. Desde os anos 60, nós não temos uma boa apreciação dos Estados Unidos. Então, eu tenho uma tendência espontânea, não racional, e isso me joga num segundo processo, que, enquanto profissional, eu tenho me questionado muito como é que eu obtenho informações para que eu possa produzir juízos sobre elas. E um dos fatores que mais me atrapalha é a raiva. Então, qualquer coisa que for para danar os Estados Unidos, eu estarei do lado deste. Isso é insano, porque eu, por exemplo, não conheço os chineses. Eu não sei como é que vai ser o Império Chinês. Talvez seja... Permite-me só um parênteses, Cídio. Eu consigo compreender isso no passado, porque apesar de, enfim, quem conhecia a União Soviética sabia o que era a União Soviética, mas para quem não conhecia, a União Soviética representava um mundo de justiça, de maior igualdade, que era o contraponto aos Estados Unidos. Hoje nós sabemos o que é a Rússia. E a Rússia... Não, e o que foi a União Soviética. Exatamente. Só houve duas coisas tão Exatamente. automáticas, o Holocausto e é uma guerra que tem que ser considerada, está nas nossas fronteiras da Europa. Portanto... Só um parênteses para você recuperar. A questão é que no passado, ilusoriamente, a União Soviética era essa promessa, não é? De um mundo mais justo, de um mundo mais igualitário, não capitalista, enfim, agora vamos falar infundada. É isso que eu disse, se o não capitalismo é possível ou não. Mas atualmente este é o ponto, e para perceber o anti-americanismo, que eu sei que é real no Brasil, na América Latina, e por razões, enfim, que têm a ver com a história da América Latina, mas hoje esse contraponto, Cídio, e esta é que é a questão, hoje a Rússia não representa qualquer promessa de um mundo mais justo, mais igualitário. Representa uma perspectiva, se quiseres, anti-americana e anti-NATO, mas ponto final. Tal e qual. Nessa construção que eu estava fazendo, a dificuldade é que, num dado momento, eu descobri que a Rússia que existia na minha cabeça só existia na minha cabeça. Eu nunca conheci a Rússia, por isso que eu fiquei muito interessado na experiência do professor de ter morado na União Soviética e tudo mais. Estimado, aqui há uma coisa. Efetivamente, você está a pensar, quer dizer, nós não podemos, quando nós começamos a analisar esta guerra, nós perguntamos, quem foi o invasor e quem foi a vítima? Não foi os Estados Unidos que provocaram, nem os Estados Unidos que fizeram. E eu discordo de muitas coisas que os Estados Unidos fizeram em relação à Rússia, à Ucrânia, principalmente no fim da União Soviética. A Rússia foi humilhada, a Rússia foi pilhada, muitas das vezes com a participação de empresas europeias e norte-americanas. Até enganada também. E Putin,
E Putin aparece e vence como uma tentativa de travar esse processo de pilhagem. As privatizações na Rússia foram um roubo. Sim. Mas reparem uma coisa. Mas isso aí não significa que Putin está a encaminhar agora tudo para a justiça social. Quer dizer, aquilo é uma ditadura de extrema-direita. Ali não há dúvidas, ali de esquerda não cheira a nada. Os líderes de esquerda, da chamada esquerda radical, não do Partido Comunista que faz lambas-botas ao Putin, estão na prisão, como estão os liberais. Ali ninguém levanta o cabelo. Por isso, esse tipo de raciocínio, eu entenderia se os Estados Unidos tivessem provocado a invasão. Mas não há nada que justifique a violação do direito internacional. Você pode me dizer, mas os Estados Unidos violaram. Não, pelo contrário, os Estados Unidos têm ajudado muito a Ucrânia. Sim, mas independentemente disso, se nós nos pusermos a pensar e reduzirmos à velha ideologia da Guerra Fria o papel dos Estados Unidos, claro que os Estados Unidos são um país imperialista que se vão meter com a própria Rússia, coitadinha, e como diz o Putin, foi a Ucrânia que invadiu a Rússia. E entra nessa lógica. Agora, a mim parece-me que países tão grandes e que pretendem ter um papel internacional grande, como é o caso do Brasil, que tem direito, eu acho que, em termos de pensamento político e de relações internacionais, é de uma pobreza franciscana utilizar esse tipo de medidas. Compreende? Você é pela teologia da libertação. Muito bem, pode ser, mas a teologia da libertação chama-se libertação e os ucranianos querem libertar-se. Por isso, eu não entendo, não consigo entender a lógica inerente à política externa do Brasil. Atenção, o Cídio está a falar em nome dele e de um grupo de obviamente, pensadores. exatamente, não tem que justificar, mas Não é só uma tem, pergunta, não Cídio, tem. por curiosidade. Não. A posição do, enfim, que tem sido verbalizada, e como o José Milhazes disse, e bem, é inequívoca, a posição assumida pelo Lula da Silva, o presidente do Brasil, tem sido matéria de controvérsia nos média brasileiros ou por isso simplesmente a Ucrânia é uma não questão no Brasil? Pois é, tudo que o Lula fizer, o Inácio Lula da Silva fizer no Brasil, a mídia hegemônica é contra. Sim, mas esta questão em particular da Ucrânia, tem sido matéria de debate. A posição é contrária, se ele não replicar o que, de certa maneira, as mídias europeias estão... Parabéns, desculpa lá, Cídio, mas até porque eu tenho isso presente, ainda no tempo do Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro esteve em Moscovo na véspera da invasão, 15 dias antes, e também defendia uma posição de não enfim, não direi de alinhamento, talvez, mas de não confrontação com a Rússia de Putin. Ou seja, não me parece que no Brasil, falando dos dois polos, pelo menos que existiam, a questão da Ucrânia tenha sido, ou seja, controversa a esse ponto. Essa é a minha questão. Não, porque as pessoas continuam a raciocinar como a Rússia, sendo a sucessora legal da União Soviética. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada, absolutamente. Tem num ponto. Mas esse ponto
é utilizado pelos extremismos de esquerda e de direita, que é repressão, violação das leis, perseguição dos opositores. Neste sentido, o putinismo é uma continuação do comunismo. E não só. Estimado, você pode estar ou não estar de acordo comigo, mas há uma coisa. A política externa russa atual é a continuação da política soviética externa. Só que no tempo da União Soviética tinha um nome muito bonito. Chamava-se internacionalismo proletário. E toda a gente imaginava que os soviéticos, que ajudavam toda a gente, forneciam armas, mandavam palates, mas o que é que aconteceu? Todos os países que foram ajudados pela Rússia, pela União Soviética, nenhum deles se destacou pelo desenvolvimento. Nenhum. São Aqui no tudo Brasil, países... quando a gente fala que se utiliza o exemplo de Cuba e o da União Soviética como que o comunismo é fracassado. E quando a gente fala, então, da China, aí a conversa se modifica. A China não é comunista, a China é Claro um que não é. capitalismo de Estado. Estimado, Sírio, É capitalismo de Estado, enfim. olha, Sírio, Né? Ó Sírio, mas já agora, só uma Sírio, curiosidade antes do José Milhazes de dizer o que vai dizer. Então, onde é que o comunismo não foi fracassado? Onde é que ele existe? Onde é que está praticado de uma forma justa e equitativa em que o mundo seja melhor, em que as pessoas vivam bem? Bem, quando eu digo bem, não é que o mínimo, não é reduzidas ao mínimo da sua existência e terem o mínimo, mas é onde se possam realizar e serem, e viverem em sociedade e serem felizes. Onde é que está, na prática, então, onde é que isso se aplica na prática? Eu tenho curiosidade em Isso perceber. abriria um outro caminho Não, de não, reflexão. não, Né? em que lugar do mundo? Só, um Uhum. exemplo, uma cidade, um Eu país, gostaria de uma vila. compreender como um país tão pobre como Cuba consegue fornecer médicos para a França atual, é uma questão recente. Eu não estimado, conheço Cuba, eu não Sírio, conheço Cuba. Mas foste a Cuba, agora sim, é que eu olha, tive lá uma sobrinha há um mês. pois, Agora eles não fornecem médicos para lado nenhum porque eles não podem se fornecer, mas há uma coisa que te digo, a população deles não tem médicos, nem Exatamente, não existe medicamentos nada, não exato. têm. tem nada. E há Nem aqui uma coisa, medicamentos têm. Não, não, Sírio, não, não, não. É melhor Sírio, ir lá, é melhor exato. ir País lá. muito pobre, muito pobre. Os Eu não médicos estou. cubanos são vendidos aos países É melhor ir a Exatamente, Cuba, tal e qual. não é Calma, o que aqui a Cuba exporta. Sírio, Foram vendidos aqui para o Brasil e, em geral, a população que é atendida por eles gosta muito desse produto. Acredito, mas tu não, tens que não, ver eu não Mas estou são a Cuba. vendidos, sim, pois, para Eu não perceber que estou a Cuba é dizer que eles completamente. são maus, não é isso. Eu estou a dizer que o governo cubano faz negócio com isso. Fica Não é ajuda, com parte não do é salário. ajuda Exatamente. proletária, nem coisa nenhuma, nem solidariedade nenhuma. Mas a população cubana que vive em Cuba não tem acesso a estes médicos, nem tem acesso a cuidados de saúde. Pronto. Ou Além disso, dificilmente os Vivem numa têm. pobreza Não tremenda, tem, claro. mas, exato, Sírio, para isso é preciso viajar do Brasil a Cuba e passar lá um mês. pois. E viver como as Não, pessoas vivem. Não é é- num Certo. Entrar hotel, nas casas, não entrar é, nas é casas e viver ver. como as aqui, pessoas e vivem. aqui Aí falamos. há muita mitologia. Por exemplo, dizem o bloqueio a Cuba. Mas só são os Estados Unidos que fazem o bloqueio a Cuba. O Brasil não bloqueia Cuba nenhuma, nem o Brasil, nem a Europa, nem outros países. Quer dizer, e não podemos estar a atirar, porque no tempo da União Soviética, Sírio, que eu vivi bastantes anos ainda no tempo da velha tia, como nós dizemos, eu fui em 77 para a União Soviética. E quando alguma coisa corria mal, sabe qual era a explicação que davam? A Segunda Guerra Mundial. Como agora? E a gente ia comendo. Nós, marxistas-leninistas convictos, íamos comendo o discurso. Mas depois começávamos a entender como é que os outros países do mundo superaram
as consequências da Segunda Guerra Mundial e a União Soviética não anda nem desanda. Compreende? E quando começa a entender que aquilo que não é socialismo coisa nenhuma, aquilo é capitalismo de Estado, como é hoje a China. Eleições, lá você elegia, mas não escolhia. Como agora vai acontecer? Como agora Nos vai próximos. acontecer. Sim, era como se não Não, fosse eu disse eleição, era. inicialmente que Oh, oh, a Eram eleições dificuldade, de fachada, não é? O a minha problema, dificuldade era sobre obter informações, né, para se produzir uma reflexão que fosse científica. Que eu hoje, então, me vejo nisso. Eu comecei falando do caso do comunismo, porque exatamente para externalizar um problema científico que eu penso hoje. A dificuldade da gente processar uma informação científica sobre algumas áreas que a gente tem o desejo de falar sobre elas. Então, o segundo processo mais difícil foi exatamente me desconstruir e eu entender que tudo que eu achava que era o comunismo não era nada de comunismo. O que, na verdade, eu tinha era uma experiência mais imediata, de uma dada noção de comunitarismo cristão católico, que a gente achava que isso era o comunismo. Então, com o tempo, descobri isso. E reconhecer que eu estava cometendo erro foi a parte mais difícil. Porque a tendência é a gente tentar querer reargumentar e reafirmar, porque foram idealizações caras para a gente, que nós estabelecemos com elas uma relação afetiva. Certo, Então, por Cídio. exemplo, compreender que Angola hoje vive algumas repercussões que são dessa proximidade, tanto com a União Soviética quanto com Cuba, é um pouco doído, porque a gente não gostaria de admitir uma coisa desta. Não, mas é verdade, aliás, eu há pouco estava a falar de um evento que eu próprio coordenei, até no âmbito da SETES, que é uma entidade que faz parte da PASC. Eu coordeno um observatório SETES da CPLP e nós, de facto, promovemos um evento sobre a percepção da guerra da Ucrânia nos países da CPLP. E foi muito notório que, sobretudo nos países africanos, que têm essa memória da cooperação com a União Soviética, ainda havia uma ligação, por inércia. Por muito que as pessoas não reconheçam que a Rússia de hoje não tem nada a ver com a União Soviética, sendo que a União Soviética também não tem nada a ver com E aquilo que aí, eles quando achavam alguém que era a União diz Soviética. que o comunismo tem falhas, costuma doer em mim, mas aí eu retomo esse processo psicanalítico e compreender o que está doendo não é sobre a realidade, é que eu construí uma idealização. Eu construí uma idealização para tentar contrapor uma realidade aqui brasileira e latino-americana, na qual, sobretudo nos anos 60 e 70, é muito documentado pelos pesquisadores da interferência dos Estados Unidos aqui no Brasil. sim, Mais recente, cai às vezes quase que em teorias da conspiração, é mais difícil, está se construindo esse processo, se houve ou não, por exemplo, no processo de Lava Jato e tal. Mas se eu esquecer essa parte, que é mais difícil para a gente ter material, e pegar 60 e 70, a gente tem bastante material robusto de pesquisa dessa interferência. Em vários Em planos. todo o Planos caso, Cídio, peço formais. desculpa. Cídio, hoje o foco, hoje o tema é a É Ucrânia. mesmo meu outro, eu só queria. A minha questão, Cídio, eu acho que já respondeste, mas eu gostava que reafirmasse isso. Ou seja, no Brasil, estamos a falar dos jornais, das televisões, dos noticiários, dos mídia, como aí se diz, a questão da Ucrânia é uma não questão. Podemos concluir isso? A questão para um grupo qual eu participo, junto com outros pesquisadores, é que por este histórico dos Estados Unidos, a narrativa de vocês, dos jornais mais habituais, né, mais à direita, como Le Monde, Corriere della Sierra, que de vez em quando a gente O Le olha. Monde é tido como de esquerda. claro. Aqui na Mas Europa. mas isso é relativo, a esquerda e a direita são relativos, não é? Enfim, para mim era de direita. Não. O Figaro é que é de direita. Figaro. Enfim, Sírio, Deixa eu ver. esta narrativa para nós não nos convence. Ok. olha, Ela é falsa. Sírio, sabe qual é o grande problema? O problema aqui é que nós habituamos-nos a dividir o mundo em esquerda e direita.
essa divisão não existe, acabou-se. Acabou. O Partido Comunista Português é um partido nacionalista, é um partido anti-europeu. Compreende? Defende a saída de Portugal da União Europeia e da NATO e de mais de sei lá o quê. É um país que apoia ditaduras, um partido que apoia ditaduras. Quer dizer, você pode considerá-lo de esquerda, mas o que é que ele tem de esquerda? José, então fazemos a pergunta final, que já estamos quase a terminar, e a pergunta final é, no caso dos Estados Unidos fornecerem o que eles necessitam, que não é armamento, mas são munições. No Sim. caso dos Estados Unidos, rapidamente haver esta viragem no Estado, se a Europa acordar, se a Ucrânia conseguir a defesa que quer, depois o desenvolvimento daquela guerra eletrónica e fazer os tais drones que eles têm, acho que são cerca de 1 milhão, não é? Que eles têm como objetivo deste ano, de 2024, é a única solução de resolvermos este conflito, certo? A favor da Ucrânia, Sairmos todos vencedores. Ou saímos todos vencidos. Ou saímos todos Ou vencidos. Seja, os gastos de ambos os lados. Isto pode acontecer um pouco o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, quando, de parte a parte, já não há força. Há uma espécie de empate. Pensasse, não? Agora, há uma coisa que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, cá está, por falarmos nas pequenas coisas ou nos acontecimentos que mudam a história, porque eu, como antigo marxista-leninista, não acredito já que a história tenha leis. A história não tem leis. A história tem acontecimentos que podem mudar tudo completamente e todos nós já sabemos que depois do capitalismo não vem o socialismo. Pode vir um bicho de 7 cabeças, 8 cabeças, ou voltarmos tudo à Idade Média, como está a acontecer na Rússia. A Rússia, neste momento, está a voltar à Idade Média. Isto para dizer o quê? Que as circunstâncias, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, em 1917, no inverno, foi muito difícil, mais de 100.000 soldados russos desertaram da frente com armas na mão. Sabem qual foi o resultado? Foi a queda do czar em março e o golpe militar comunista de novembro de 1917. Cá está. Um cenário imprevisível, mas que pode se tornar real. Claro. Também pode acontecer isso com soldados ucranianos haver uma deserção em grande escala. Sim. Isto aqui é uma das coisas que pode acontecer na guerra. Os ucranianos sentem-se que eles estão muito, muito firmes. Até os americanos que estão lá a lutar, eu vi vídeos, por acaso, pedem encarceridamente, médicos americanos que estão lá, pedem encarceridamente ajuda dos Estados Unidos. Exato, mas repara uma coisa, os ucranianos vão lutar até ao fim. Se a Rússia ocupar não há dúvidas. Se a Rússia ocupar a Ucrânia, vai haver uma guerra de guerrilha que pode demorar muitos anos. Vai haver sabotagem, etc. Portanto, eu acho que os Estados Unidos e a Europa vão ter que tomar uma ação para isto terminar. Não há outra. Exato. Ou se leva a sério a ameaça russa e se tenta poupar dinheiro e mortos, porque senão nós no futuro vamos pagar muito mais. Claro. Nós temos que armar os ucranianos até aos dentes.
ó Zé, Não, os O ucranianos. mundo, todo o mundo, no fundo, todo o mundo, e também aqui para o Cídio, todo o mundo vai ficar diferente após esta guerra. O Brasil também, todo o mundo. Nós vamos ter um sistema O mundo internacional. todo, o mundo todo, quero dizer, o mundo todo. Agora, Nós vamos ter um sistema internacional muito bom, peço desculpa. Vamos ter um completamente diferente. E onde o Brasil, se souber aproveitar a oportunidade, pode ser um player muito importante. Não sou Não tão digo- otimista, nem com o Brasil, nem com a Europa. Em todo caso, isso será matéria para um próximo debate. Aliás, o próximo debate deste ciclo será precisamente sobre o Brasil, no dia 25 de março. Vamos anunciá-lo em breve. Hoje o foco é a Ucrânia. Queríamos agradecer muito a presença do José Milhazes, uma vez mais, neste ciclo. E penso que foi um debate muito esclarecedor. Penso que a posição do José Milhazes foi devidamente expressa. Não sei, José Milhazes, quer acrescentar mais alguma coisa para terminarmos o debate? Não, olha, Sírio, se você estiver interessado, eventualmente, em ler aquilo que eu escrevi, na internet você encontra uma cópia pirata de um dos meus livros, que se chama A Mais Breve História da Rússia. No site russo, eu já encontrei. Pronto, já encontrou, muito bem. aí há cópias na Num internet. site russo, Sírio. Do livro, apareceu Sério? no Não, primeiro em vídeo. português. Em português. Ok. Em português, pois. Ok, mas Sim. num site russo tem graça, tem muita graça. Mas, Aliás, eu posso fazer uma última pergunta. diga, faça. Mas do que disse do que respondeu à Ana, e do que concluímos, isto são tudo ses, são estes pressupostos todos que a Ana Claro. disse e que se espera, mas não é que mas não consegue, não partilha connosco no seu íntimo, acha que que a Europa e os Estados Unidos, mas a Europa tem de facto a noção do que aqui está em causa e está preparada para assumir as suas responsabilidades. E eu Neste penso momento, só agora que a Europa começa a acordar. Está a acordar devagar. E cá temos o exemplo da Suécia. Exato. E estamos a ter uma coisa, é que a Europa está a acordar, mas está a haver um fenómeno, que é o fenómeno das eleições. Nós arriscamos-nos a ter uma quantidade X de países dentro da Europa, da União Europeia, com regimes de extrema-direita anti-ucranianos. Por acaso temos sorte de termos grandes grupos de extrema-direita, partidos de extrema-direita, como é o caso da italiana, Exato, ou até mesmo da Holanda, que apoiam incondicionalmente a Ucrânia. Exatamente. Certo. Portanto, isso não configurou no final do dia um problema como se eventualmente se pensava. Exatamente, exato. Por isso essa outra incógnita é quantos Orbáns vão ainda aparecer mais dentro da União Europeia. Porque eu acho que uma das coisas que a União Europeia tem que fazer é mudar os seus estatutos e acabar com o direito a veto. Foi o direito a veto que matou o Conselho de Segurança da ONU. Até isso acontecer. Pois, isso é complicado. Então fica inoperacional. Pois, mas José Milhazes, isso até acontecer, não é? Como sabe, isso é todo... Olha, eu espero é que os dirigentes europeus, quando vão a Bruxelas, tenham moedas de €1 para mandar o Orbán ir tomar café e agora o primeiro-ministro Enquanto estão a votar. Exatamente. Isso mesmo. Muito bem, José Milhazes, muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Por lançar mais um tema para um próximo debate. Enorme, mesmo não estando completamente de acordo com algumas coisas. E vamos ser otimistas, Acabou por lançar também um excelente tema para um próximo debate, as eleições europeias, que vão ser no primeiro semestre deste ano e que serão certamente muito importantes e que serão certamente também aqui debatidas neste nosso ciclo, O Esplendor Caótico do Mundo. Vou então fechar a gravação, agradecendo à Paula, ao Ricardo e à Ana Sofia Lopes.